Que horas tem? Que horas tem? Hora de vocês fazerem aquela atividade, não, aquela avaliação. Chegou o grande momento. Na aula passada eu deixei um quiz para vocês de revisão, certo? Agora eu vou fazer uma breve revisão, já dentro do quiz, dentro do que nós discutimos, para que vocês possam fazer uma avaliação tranquila e tirar a nota máxima, porque vocês são show. E aí, acompanhe conosco. História de Rondônia, a avaliação. Na tela para vocês que nós estamos na aula 12, fazendo essa avaliação da unidade 1. O Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé, o Real Forte Príncipe da Beira, a resistência escrava no Vale do Guaporé, a borracha no século XIX, Rondon expedicionário indigenista e sertanejo, as linhas telegráficas, tudo isso dentro desse momento. Aula 3, nós falamos sobre o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. O Tratado de Madrid de 1750 vai fazer toda uma modificação da fronteira do Brasil. Olha aí o Tratado de Madrid. Eles utilizaram uma filosofia chamada Ultipolsidetis, ou seja, direito à posse. Quem ocupa é o dono. O Tratado de Madrid ele quase triplicou a fronteira brasileira, porque ele aumentou toda essa região. Também ele usava os acidentes geográficos como limites naturais de espaço. E esse tratado ele foi importante por causa disso, porque ele praticamente definiu o espaço geográfico que é o Brasil hoje. Lembrando que não tem um Acre e a gente precisa resolver um problema aqui no sul do país. Mas o Tratado de Madrid, ele quase define o que seria o Brasil hoje. E Rondônia está bem aqui, já entra para ser de Portugal no Tratado de Madrid. Não é à toa que nós temos a Constituição de Vila Bela da Santíssima Trindade e do Real Forte Príncipe da Beira. Vimos também que o que atraiu esse colono para o Vale do Guaporé foi o processo de mineração. A mineração atraindo essas pessoas do Vale do Guaporé. A provisão de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação dos novos sítios e minerações descobertos em 1934. Coube ao tenente-mestre campo, general Manuel Reis de Carvalho, comandar a milícia com 842 soldados e aprisionar 266 indígenas e matar cerca de 600 outros. Ou seja, eles vieram também dizimar esses povos nativos. Os povos nativos, os povos indígenas, são os que mais sofreram com essa incursão dentro do Vale do Guaporé, porque aqui não era um vazio demográfico. Aqui existiam os povos indígenas, ou seja, os povos originários, que vão sofrer muito com essas incursões. Aí começam a produzir ouro no Vale do Guaporé. Só que esse ouro, nos 30 anos finais do século XVIII, ele entra em decadência. E eles vão abandonar os escravizados que eles trouxeram, os negros escravizados, vão ser abandonados no Vale do Guaporé. Ok? Outro assunto que nós vimos aí, nesse Vale do Guaporé, foi a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Vai ser um projeto de proteção das fronteiras. A construção, na aula 4 nós trabalhamos isso, queria proteger a construção do Real Forte Príncipe. Ela se dá de 1776 até 1783. É claro, em 1775 começou um processo de movimentação lá, mas a pedra fundamental ela é de 1776. E a mão de obra para a construção, a mão de obra negra, mão de obra indígena e mão de obra dos artífices, que eram a mão de obra especializadas, vindo de outras regiões. E nós temos aqui o projeto de proteção das fronteiras. Portugal necessitava de aumento sensível da capacidade defensiva de seus domínios na América. Começa um processo de construção que vai, desde quando eles começam o processo de colonização, porque o Tratado de Tordesilhas ele estava em vigor. E aí começa esse processo de construção dessas fortalezas,
que inicia no século XVI e vai até o século XIX, quando nós vamos ter a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Olha aqui esse baluarte do Real Forte Príncipe da Beira, que fica em Costa Marques. Eu ouvi dizer que foram alguns alunos esses dias no Real Forte Príncipe da Beira visitar o Real. Mandaram até foto para mim. A construção. Com base nessa construção do Forte Príncipe da Beira, são as mesmas aplicadas ao Forte de Macapá. Então, ele é primo irmão do Forte de Macapá. É o mesmo sistema aí, sistema Valbrand de Praças. Os preparativos para a construção começam em 19 de abril de 75, que eu falei para vocês, mas a pedra fundamental é de 1776, quando Dom Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres lança a pedra fundamental do forte. O forte foi concluído em 1783, sendo seu primeiro comandante o capitão de dragão José de Melo da Silva e Vilhena. Curiosidade aqui do forte, de 1776 a 1783, o mesmo ano que o forte foi construído, é o mesmo ano das lutas de independência dos Estados Unidos da América. Sabia disso? Sabia disso? Mesmo ano da luta de independência, nós temos a construção do Forte Príncipe da Beira. Olha que coincidência. Enquanto a América do Norte estava se tornando independente da Inglaterra, aqui Portugal estava tentando se defender da Espanha, que ficava do outro lado do rio. A mão de obra para a construção. Primeiro nós temos os indígenas da própria região que são usados. Depois nós temos os negros escravizados. Os negros escravizados. Professor, por que essa palavra escravizados? Porque eles não eram escravos, eles foram escravizados. E eles são mantidos como mão de obra pela força da coroa. Eles construíram o forte, eles construíram Vila Bela da Santíssima Trindade, eles construíram, eles exploraram o ouro dentro da região, então tudo isso eles utilizavam esses escravizados. E mais de 1000 escravizados foram utilizados para auxiliar, foi utilizado também mão de obra nativa local. Mas nós temos uma mão de obra especializada, que já era um problema sério naquela época. Mais de 200 pedreiros, carpinteiros, artífices vão ser trazidos para cá para trabalhar nessa obra. Foram trazidos do Rio de Janeiro e de Belém, de outras capitanias. Ok? E aí nós temos a resistência escrava. Se o Vale do Guaporé foram trazidos escravizados, eles precisavam resistir. Como é que esses escravizados da região do Guaporé resistiram? Eles formaram um quilombo. O mais famoso dele foi o quilombo do Quariterê, ou o quilombo do Piolho. Até hoje nós temos comunidades remanescentes quilombolas. Nós temos Pedra Negra, nós temos Jesus, nós temos Laranjeira, nós temos Santa Fé, nós temos a comunidade quilombola do Forte, nós temos Rolim de Moura do Guaporé, nós temos Santa Cruz, nós temos Tarumã e outras comunidades aí que são comunidades quilombolas, que causam um conflito pluriétnico na região. Os escravos da região do Guaporé, entretanto, para o trabalho de extração do ouro, das construções da capitania de Vila Bela da Santíssima Trindade, Forte Príncipe da Beira, introduziram de forma maciça a mão de obra africana. Os escravizados negros chegaram do Mato Grosso juntamente com a fixação do povoamento. Eles vão chegar no mesmo período do povoamento, chegam esses escravizados. E os rios se transformam em caminhos de liberdade. Eles vão aproveitar os rios, Guaporé e seus afluentes, e vão ter como caminhos de liberdade para a formação, sabe de quê? Dos quilombos, entre eles o mais famoso quilombo de todos, o quilombo do Quariterê, que tinha ela, Teresa de Benguela, como uma grande líder quilombola, a rainha do quilombo do Quariterê. Ela que era esposa de José Piolho, após a morte de José Piolho, Teresa de Benguela vai assumir o comando daquela comunidade quilombola. Mulher guerreira, mulher de luta, mulher que não se rende. Quando o quilombo do Quariterê foi abatido pela primeira vez,
ela simplesmente vai cometer suicídio para não se entregar. Nós estávamos aí por volta de 1770. Mulheres quilombolas que ousaram desafiar o sistema escravocrata português. Outras mulheres, como mulheres indígenas, negras, colaboravam ativamente com a rainha Teresa de Benguela. Olha aí, o professor Beto aqui, ó, com o pessoal na comunidade quilombola de Santa Fé. Isso aqui, pessoal, são professores de história que eu levei para conhecer as comunidades quilombolas, eu e o professor Lorismar. O processo de abandono da região do Vale do Guaporé pelos senhores brancos, o Forte Príncipe da Beira, Jesus, Laranjeira, Pedra Negra, Rolim de Moura do Guaporé, Santa Fé, Santo Antônio, tudo isso aí são comunidades remanescentes quilombolas. Ainda tem duas comunidades que lutam pelo reconhecimento. Santa Cruz conseguiu recentemente, mas Tarumã tem um problema social muito grande. Eles sofrem ataques dos fazendeiros da região. E a borracha? A borracha no século XIX. Acabou. Século XVIII era o século do ouro. O ouro acaba no século XVIII. Quando inicia o século XIX, já não tem mais ouro sendo extraído dessa região. Então, começamos o século XIX, lá na metade do século XIX, começa a exploração de goma elástica, o ouro branco da Amazônia. E esse período nós vamos chamar de primeiro ciclo da borracha. Mas o primeiro ciclo da borracha ele vai se fortalecer mesmo a partir de 1872, que ele vai se fortalecer. Ele vai até 1920. Vamos colocar 1920 como um limite dele, que vai ser o auge da borracha, quando a borracha da Malásia toma o mercado internacional. Vamos perceber esse período uma grande migração nordestina vindo para a região. E as consequências para Rondônia sobre esse ciclo. Primeiro, o ouro branco da Amazônia. O ouro branco da Amazônia, ele foi considerado o primeiro ciclo da borracha. Vai ser um ciclo econômico que aconteceu na região norte do país. Ficou marcado pela extração do látex e produção da borracha. Atraiu milhares de pessoas para a região amazônica, principalmente vindas do Ceará. Contribuiu para o crescimento e enriquecimento das cidades como Manaus, Belém e Porto Velho. E teve fim por causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia, principalmente na Malásia. O primeiro ciclo, ele é um ciclo indígena. A mão de obra utilizada era uma mão de obra indígena para a construção. Esse ciclo foi responsável por atrair milhares de trabalhadores para a região amazônica, para extrair esse látex. O segundo item, o primeiro era o café, e a borracha ela se tornou o segundo item de exportação do Brasil entre o ano de 1880, que foi a 1910, Belle Époque. E, aqui é um E. Tá? A Belle Época resultou a mudança causadas pelo desenvolvimento tecnológico industrial que aconteceu no final do século XIX. Consequência para Rondônia. O primeiro ciclo da borracha teve uma ação direta no desenvolvimento de Rondônia, destacando o Tratado de Ayacucho, a questão do Acre, o Tratado de Petrópolis e a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O Tratado de Ayacucho é um tratado assinado em 1867. A questão do Acre, ela vai de 1899 até 1903. E a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que ela vai de 1907 a 1912. O processo de formação e ocupação da Fundação de Porto Velho, identificado principalmente pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E se não bastasse, a gente precisa falar dele. Cândido Mariano da Silva Rondon, o expedicionário indigenista, o sertanejo. Esse cara que foi guerreiro, que foi um militar, se formou no Rio de Janeiro, matriculou-se
escola da Praia Vermelha, cursou, se tornou oficial do Exército, construiu as linhas telegráficas de Mato Grosso e Goiás no final do século XIX. E ele foi o diretor das linhas telegráficas do Mato Grosso. É ele responsável por pacificar os indígenas, que ele vai encontrando. Cria em 1910 o Serviço de Proteção ao Índio, que era chamado esse nome. Até sua morte em 1958, trabalhou para proteger as tradições dentro do sistema positivista, tá? Dentro da característica que ele achava que era certo. Em 1952, propôs a criação do Parque Xingu, juntamente com os irmãos Vilas Boas. E entre 1901 e 1946, liderou a pacificação dos indígenas Bororos, Nhambiquara, Botocudos, Umotinas, Parintintins, Urubus, Chavantes. Ele vai dominar essa ocupação. Rondon vai ser homenageado, paralela à construção da estrada de ferro, o telégrafo deveria ser um instrumento de modernidade. Em 1956, esse cara aqui, ó, Juscelino Kubitschek, transforma o território federal do Guaporé em território federal de Rondônia. E Rondon morre em 1958. As linhas telegráficas, ela teve vários períodos. Aqui é 1907, não é 9 não. 1907, 1908 e 1909. Então, em 1907, nós temos aí o oficial do Corpo de Engenheiro, Cândido Mariano da Silva Rondon, foi encarregado de implantar essa linha telegráfica que ela ligaria o Mato Grosso ao Amazonas. Aí ele começa essa primeira expedição dele de 1907. Depois nós temos 1908, essa expedição, ela vai varar um trecho do Juruena, chega até a Serra do Norte, perto de Vilhena, Serra do Norte, Lena, fica próximo de Vilhena. Depois, em 1909, ele vai varar do Juruena até o Rio Madeira. Vai ser a expedição mais longa e mais importante para Rondônia, porque ela vai percorrer todo o estado de Rondônia. E a destruição da linha telegráfica em 1931, porque ela, menos 15 anos depois só da construção dela, o ministro da Aviação e Obra Pública, José Américo de Almeida, foi aconselhado pelo capitão Aloysio Ferreira, a superintendente da Estrada de Ferro, a não mandar arrancar, como era o seu propósito, os fios da já famosa linha. Somente com a abertura da 364 é que foi desativado totalmente as linhas telegráficas e ela serviu de caminho para a rodovia. Meus queridos, essa foi a nossa revisão rápida. Vocês já fizeram o quiz, já puderam revisar mais detalhadamente, mas agora eu queria desejar a vocês uma boa prova. Eu espero que vocês saiam bem nessa prova. Tranquilidade, leiam com atenção, releiam a questão. Procurem errar o mínimo possível. Eu acredito em vocês e confio em vocês. Até a próxima aula.